Olá a todos mais uma vez, sejam bem-vindos ao programa Curiosidades Bíblicas. E a curiosidade de hoje é: o que é a oração? Vamos ver? Bem, a oração é a forma que nós usamos para falar com Deus. Geralmente temos tendência em usar a oração para pedirmos, mas na verdade a oração tem mais utilidades. Então hoje nós vamos desvendar essa curiosidade. Bem, na verdade, a oração é usada para contactarmos com Deus. Como diz em Jeremias 29, então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Bem, então aqui nós aprendemos que encontramos Deus através da oração. Nós conseguimos contactar com Deus através da oração se nós o buscarmos de todo o nosso coração. Então a oração é usada para contactar Deus. A oração também é usada para saber qual a vontade de Deus, que diz em Jeremias 33:3, que nós já conhecemos. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ou seja, quando nós clamamos a Deus, oramos a Deus, Deus nos responde e Ele nos anuncia, ou seja, Ele responde, Ele fala, Ele revela coisas que nós não sabemos. Então, que estão de acordo com a sua vontade. Ele nos vai revelar a sua vontade. Então, através da oração, nós podemos saber qual a vontade de Deus. Até porque também na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que nós devemos orar: Pai Nosso que estás nos céus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então, através da oração, não é? Nós podemos alcançar, saber qual a vontade de Deus para as nossas vidas. E como também Jesus disse antes de ir à cruz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Então, através da oração, nós usamos a oração para sabermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas ou para aquela situação pela qual nós estamos a orar. A oração também é usada para saber direção para a nossa vida, como diz em Jeremias. E disseram a Jeremias o profeta: aceita agora a nossa súplica diante de ti e ora ao Senhor teu Deus por nós. Para quê? Para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Ou seja, através da oração, se nós dirigirmos a nossa oração a Deus, Ele nos irá mostrar qual o caminho por onde nós devemos andar e aquilo que nós devemos fazer. Então, a oração também é usada nesse sentido, para saber direção para as nossas vidas. A oração também é usada para apresentar as nossas necessidades, desejos do coração, anseios e receios. Como diz em Salmos: e clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas necessidades. Mas também Deus diz que quando nós nos deleitamos na sua presença, não é? Oramos, temos prazer de estar connosco, com Deus, Ele também concede os desejos do nosso coração. E em Mateus 6:6-8, Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam por muito falar e serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai
sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então, aqui Jesus nos ensina que nós devemos ir para um lugar secreto, um lugar escondido, isolado, em que mais ninguém esteja a ouvir. Aí podemos, nesse lugar secreto, apresentar os segredos do nosso coração diante de Deus. Os nossos segredos, os nossos desejos, os nossos anseios e receios, as nossas necessidades. Devemos então apresentar diante de Deus os segredos do nosso coração, devemos trazer diante de Deus num lugar secreto. E até porque Deus já sabe, conhece as nossas necessidades antes mesmo de nós lhe pedirmos. Só que o Pai deseja que nós tenhamos comunhão com o nosso Paizinho querido. Bem, a oração também é usada para pedir ajuda nos problemas. Como diz em Salmo 34, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Então, quando os justos oram e clamam, o Senhor ouve, não é? E livra das suas angústias. Como também invoquei o Senhor na angústia, e o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. Ou seja, angústia aqui fala de problemas, de situações, de dificuldades, que nós podemos invocar a Deus, podemos clamar ao Senhor, Ele nos ouvirá, Ele nos responderá e Ele nos livrará. Também a oração é usada para pedir por outros. Como diz em Tiago 5, orai uns pelos outros para que sareis. A oração também é usada para desabafar as nossas preocupações e também para agradecer a Deus por todas as coisas na nossa vida. Como diz em Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, todas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus por orações, súplicas e ações de graças. Então aqui nós podemos ver que podemos desabafar com Deus as nossas preocupações. Ele diz para nós não estarmos inquietos por coisa alguma, antes que as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então o Senhor quer que nós lhe demos conhecimento de tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos inquieta, tudo aquilo que nos traz ansiedade e medo ou desânimo ou tristeza. O Senhor, Ele quer que nós lhe demos conhecimento em tudo a Deus. Como? Através da oração. Oração, súplicas e ações de graças. Ações de graças devem sempre fazer parte da nossa oração. Porquê? Porque devemos sempre agradecer a Deus em tudo pelo aquilo que Ele tem feito e ainda irá fazer nas nossas vidas. A oração também é usada para encontrar alívio e descanso. Como Jesus deixou a sua frase que todos nós conhecemos, vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, quando nós estamos cansados, oprimidos, desanimados, tristes, sem forças às vezes para enfrentarmos as situações da vida, então Jesus disse, vinde a mim. E como é que nós chegamos até Jesus se Ele está sentado à destra de Sua Majestade nas alturas? Então, é através da oração. Quando nós vamos a Jesus através da oração, Ele traz alívio e traz descanso para a nossa vida, para o nosso coração. Então, hoje nós podemos ver o que é oração e quais são os tipos de oração para os quais são usados. Ou seja, qual é as formas de nós podermos usar a nossa oração. E assim desvendamos mais uma curiosidade bíblica. Adeus e até à próxima!